Muito feliz com a presença do irmão Joãozito também, que tem vindo direto, uma enorme alegria. Já estou considerando em casa também, já tomamos posse da bênção. Atos 2, 16 em diante. Amém, igreja? Atos 2, 16 em diante. Mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus jovens terão visões, os seus velhos sonharão, até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima do céu, sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém, igreja? Graças a Deus. Irmãos, pode sentar. Essa passagem aqui diz respeito à profecia de Joel. Joel profetizou acerca desse derramamento do Espírito Santo como efetivação de uma promessa. No livro de Joel houve muitos requerimentos da parte de Deus acerca de arrependimento, de entrega de coração, de jejum, da parte da devoção e da humilhação diante de Deus. Também diz respeito à restituição, quando na verdade houve praga de gafanhotos que assolaram a terra de uma maneira terrível. Mas Deus, sendo gracioso e misericordioso, prometeu a restituição, porém através da conversão, e a conversão sempre dar-se-á por meio do arrependimento. E depois Deus foi fazendo promessas, e uma dessas promessas é exatamente em relação ao derramamento do Espírito Santo. E uma profecia muito abrangente, onde todos poderiam ser cheios do Espírito. Filhos e filhas, crianças, vossos filhos e filhas profetizarão, diz o texto. Os jovens terão visões, os velhos sonharão, servos e servas também serão cheios e cheias do Espírito. Então, essa é uma promessa veemente foi uma promessa para o povo de Israel e também a igreja de Jesus Cristo, a igreja estabelecida por Jesus Cristo. E queridos, aquilo que foi profetizado lá nos tempos antigos por Joel cumpriu-se exatamente no dia de Pentecostes, conforme nós lemos aqui em Atos 2. Interessante que
Jesus, ele discipulou homens, treinou homens, chamou homens para que eles pudessem entender o projeto e o propósito de Deus e efetivassem uma obra. Ou seja, Jesus chamou homens para trabalhar, para servir, para frutificar. E em Atos, no capítulo 1, Jesus estava fazendo as últimas recomendações a eles. E uma dessas recomendações foi que eles permanecessem em Jerusalém, até que do alto eles fossem visitados e que fossem revestidos de poder, de virtude, de uma capacitação, a fim de serem instrumentos usados pelo Senhor para a proclamação do Evangelho. E queridos, chegando em Atos 2, diz o texto que os discípulos eles estavam exatamente naquele lugar que Jesus tinha orientado, estavam com o mesmo propósito e com o mesmo coração. Diz o texto que eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. E penso eu que eles não estavam lá jogando baralho, contando piada, de papo pro ar. Eles estavam lá com toda certeza num relacionamento de intimidade com Deus, num relacionamento de intimidade com o Espírito Santo, até porque eles já tinham o Espírito Santo em partes. Eles tinham em partes, mas Jesus abordou exatamente o batismo, que seria algo como se fosse um revestimento e uma capacitação a fim da proclamação do Evangelho. E eles estavam lá em sintonia com Deus, orando em cordialidade. Penso eu que não havia lá no cenáculo disputas, não havia grupos lá, não havia vaidades naquele lugar, não havia, porque segundo o texto de Atos 2, estavam todos reunidos no mesmo lugar, sob uma palavra de Jesus, esperando a capacitação, a virtude, o poder de Deus. E exatamente no dia de Pentecostes, de repente um vento impetuoso se deu, visitou todos aqueles 120 homens, no sentido geral, homens e mulheres. Diz o texto que todos foram cheios do Espírito, conforme a promessa do profeta Joel. E houve lá línguas, e houve lá manifestação sobrenatural. E era um dia especial, era o dia de Pentecostes. Havia nações, muitas nações reunidas ali em Jerusalém através dos seus representantes, e todos ouviram o que?
a palavra de Deus nos seus próprios idiomas. E de repente, o apóstolo Pedro, antes discípulo, agora apóstolo, se levantou e deu esse discurso, e deu essa palavra, uma palavra que iniciou-se exatamente com esta promessa que se encontra lá no profeta Joel, que nos últimos dias o Senhor enviaria o seu Espírito Santo, e os filhos e as filhas profetizariam, e os jovens teriam visões, e os velhos sonhariam, e os servos e servas também seriam cheios, plenos. Na verdade, a obra de Deus não acontece sem o Espírito Santo. Não acontece. Porque uma das promessas principais de Jesus, quando ele estava ministrando aos discípulos, foi a seguinte: quando eu for, eu enviarei o Consolador, eu enviarei o Conselheiro, eu enviarei o Espírito Santo, eu enviarei aquele que vai dar continuidade na obra. E queridos, partindo para uma segunda parte dessa palavra, os últimos dias iniciaram-se já naquela dispensação ali, exatamente do Pentecostes, porque foi profetizado por Joel que nos últimos dias o Espírito Santo viria, e aconteceu dele vir exatamente no dia de Pentecostes. E isso é uma evidência que nós estamos vivendo nos últimos dias, desde aquele tempo até agora. É preponderante que nós, como igreja, caiamos em si acerca de algumas coisas fundamentais e vitais. E eu louvo a Deus porque o Senhor tem me dado esse entendimento. O que é um entendimento bíblico, não tem nada de revelamento. Porque revelação é uma coisa, revelamento é outra. A gente vê muito revelamentos por aí. Eu acredito em profecia ou profecias, mas existem as profetadas. Mas pastor, profetadas? Jesus falou, haverão os falsos profetas. Uma das recomendações dele aos discípulos foi: cuidar que ninguém os engane, porque surgirão muitos dizendo isso, mas que na verdade são falsos profetas. Eu acredito em visões, mas as visagens também são uma realidade. Então assim, gente, nós estamos vivenciando os últimos dias. Nós, como igreja, nós precisamos ter um entendimento real acerca das coisas do Espírito Santo. E o que Deus requer de nós por meio dessa capacitação do Espírito. Dois textos de Paulo me chamam muita atenção. Eu abordei esses textos no dia de ontem. Muitos irmãos
estavam aqui ontem, mas muitos não estavam. Então, vou repetir os textos. Romanos 13, 11, 12. Se você quiser abrir e conferir, eu vou citar aqui. Romanos 13, 11 e 12 diz assim: e digo isso conhecendo o tempo, que já é a hora de despertarmos do sono. Paulo falando, através de Tércio aos romanos, naquele tempo. E digo isto conhecendo o tempo, que já é a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está mais perto agora do que quando nós aceitamos a fé. A noite é passada, o dia é chegado. Quais os procedimentos? Ele dá continuidade. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e revistamos das armas da luz. É tempo de sair das trevas e vir para a luz. Os dias são maus. A Bíblia menciona isso. Tempos difíceis. Paulo falou em 2 Timóteo 3 que os últimos dias seriam dias difíceis, penosos, trabalhosos. Por quê? Porque os homens seriam egoístas. Quem é o egoísta? É o amante de si mesmo. Os homens seriam egoístas, amantes de si mesmos, avarentos, cruéis, presunçosos, destinados, desobedientes a pais e mães, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Aquilo que eu estava falando ontem, os crentes hoje, eles estão firmados em coisas, eles estão ligados naquilo que se vê e não naquilo que não se vê. Porque, gente, o evangelho híbrido ou o pseudo-evangelho que mais atrai as pessoas hoje é aquele que faz promessas em cima de promessas aos homens e pura enganação. Porque, no meu ver, aí entra a minha opinião. Nós, como servos, nós somos chamados para servir. Até porque nós temos que ter uma consciência que o Senhor, em todos os momentos, Ele está nos servindo. Quem louva ao Senhor, porque você tem consciência de que Deus está provendo todas as suas necessidades. Nós servimos um Deus gracioso e misericordioso. Por exemplo, você comeu hoje, da onde que veio o alimento? Veio do coração de Deus. Você está respirando. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Quem está à disposição de louvar a Deus? Eu vou repetir, alguns não entenderam. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Está respirando? Louve ao Senhor. Glorifique a Deus pelo fato de você estar vivo. É Deus te poupando, te guardando, te dando saúde, fazendo teu coração bater, fazendo os seus pulmões trabalharem para que você respire. É Deus fazendo você pensar, Você está em pura consciência. Olhe para o irmão que está ao seu lado e pergunte para ele: irmão, você pensa? Se você está pensando, Deus te dá essa capacidade. O simples fato de você olhar para o teu irmão é Deus fazendo com que você tenha esse mover. Deus misericordioso, Deus maravilhoso.
Eu amo aquilo que Jeremias declarou lá em Lamentações: as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Novas são a cada manhã, grande é a fidelidade do Senhor. Glória a Deus. Deus fiel cuidando de nós. Nós fomos chamados para servir. Quem já leu a Bíblia toda? Levante a mão quem já leu a Bíblia toda. Eu não olhei para cá. Quem já leu a Bíblia toda? Vou perguntar de novo. Você já tirou pastor chatinho, careca e chato? Quem já leu a Bíblia toda? Gente, as promessas de Deus são promessas de bênçãos. Amém ou não? Quem glorifica o Senhor pelas bênçãos? Quem glorifica o Senhor pelas bênçãos? Quem glorifica o Senhor porque Deus é amor? Mas todos os personagens bíblicos foram chamados para servir, para uma obra, para uma missão. Porque Deus, o propósito de Deus depois do pecado é resgatar o homem, é restaurar o homem, é salvar o homem, é salvação. Paulo falou que se nós tivermos em consideração somente as coisas desta vida, nós somos os mais miseráveis. Paulo falou: andamos por fé e não por vista. Lá em 2 Coríntios 4, ele falou assim: não atentando nós naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê, porque o que se vê é temporal, mas aquilo que não se vê é eterno. Deus tem uma vida eterna para nós. Deus tem uma promessa de uma nova Jerusalém gloriosa. Quem espera que vai chegar lá, comece glorificando ao Senhor. Você tem liberdade para adorar. Onde o Espírito de Deus está, aí há liberdade. Você tem liberdade para adorar se você crê nas promessas do Senhor. Aí veio Jesus Cristo, queridos, para ensinar. E ele declarou lá em Mateus 20, 28: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida por resgate de muitos. Se nós estamos aqui, é porque Jesus Cristo serviu, pagou o preço que nós jamais poderíamos pagar. Precisamos ter gratidão nos nossos corações. E precisamos dar continuidade nesse processo, visto que o Senhor tem nos assistido em todas as nossas necessidades. E se Ele quiser abençoar, Ele abençoa. Se Ele quiser enriquecer, Ele enriquece. Só que o centro não é o homem e suas vaidades. Não existe essa coisa. Venha para a igreja, venha para o reino, que você vai crescer, que você vai prosperar, né? Você está com a vida toda bagunçada, você vai chegar aqui, as coisas vão se ajeitar, você não vai ficar mais enfermo, você vai ter aí 3 carrões na garagem, você vai ter 7 apartamentos, vai ter casa na praia, vai ter avião, vai ter helicóptero, vai ter iate, vai ter 7 comércios. Não existe isso. Não existe ser balela, ser conversa para boi dormir. Gente, Jesus mandou os discípulos permanecerem em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder. Para quê? Depois que vocês forem cheios do Espírito, aí vocês vão começar a congregar na igreja presbiteriana renovada, né? E vai ser aquela vida de bênçãos, né? De vitórias,
de saúde, sem luta, sem batalha, sem aflição. Vocês vão ter aquela vida ali marcadinha, religiosa. Não! O Espírito Santo veio para capacitá-los a fim de que eles fossem úteis para uma obra, para um propósito, para uma missão. E depois que eles foram cheios do Espírito Santo, gente, só bordoada, só complexidade, só demanda terrível no sentido de pregação do Evangelho. Olha a maneira que praticamente todos os discípulos foram mortos. Os profetas, a maneira que eles foram mortos. Gente, dá uma olhada para a vida de Paulo, que recebeu o apostolado também do Senhor e terminou seus dias numa prisão em Roma, na perspectiva da morte. Será que Paulo foi pecaminoso? Teve uma vida desqualificada para terminar, encerrar os seus dias numa prisão, sem ter conquistado absolutamente nada? Se você ler 2 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23, até o capítulo 12, versículo 10, o relato de Paulo defendendo sua autoridade apostólica é só luta, é só privação, é só perseguição, é só batalha, é só dor, é só sofrimento, é angústia, é frio, é nudez, é abismo, perigos na cidade, perigos entre os irmãos, perigos no deserto. Dá uma olhada nesse relato de Paulo. E fora isso, quando ele adentra no capítulo 12, de 2 aos Coríntios, ele aborda um mensageiro de Satanás que foi permitido na vida dele por Deus, um espinho na carne, a fim de que ele não se vangloriasse pelas excelências das revelações. Mas quando ele está discipulando Timóteo, ele está falando o seguinte para Timóteo: Timóteo, sofre as aflições como um bom soldado de Cristo. Não se embarace com os negócios dessa vida. Seja crente de verdade, venha para a igreja, tenha vida fiel, tenha vida devocional, tenha vida aos pés da cruz, tenha vida com Jesus. Não queira saber das coisas do mundo, não queira saber de lista de festa, não. Foi por isso que ele declarou lá em Efésios 5, versículo 18: e não vos embriagueis com vinho, onde há devassidão, mas enchei-vos do Espírito Santo. Muitas pessoas estão vindo para as igrejas exatamente se fundamentando nos negócios desta vida, é um jogo de interesse. Não, eu vou porque aí Deus vai me abrir a porta, eu vou prosperar, aí as minhas enfermidades vão desaparecer, aí não vou ter mais aflições, aí não vou ter mais tribulações. Mas Paulo declarou: em tudo somos atribulados. Jesus mesmo, quando ele iniciou, queridos, o seu último discurso em João 13:31, ele falou assim para Judas: o que você tem para fazer, faça rápido. Olha o contexto. Jesus tinha discipulado Judas, um traidor. Olha quantas revelações ele recebeu, o quanto ele viu de sinais e maravilhas e milagres da parte de Jesus. Mas mesmo assim, ele endureceu o seu coração. Aí, João 13, naquele contexto, Jesus, ele sabia quem iria trair. Aí ele deu o pão lá para o Judas, o Satanás entrou no Judas, quando Jesus deu o pão para ele. E aí Jesus falou para ele: o que você tem que fazer, faça rápido. Ele saiu e foi para aquela atitude miserável. Aí, queridos, o Pedro, cheio de vaidade no coração, ainda que todos te abandonam, eu vou até o final contigo. Ainda hoje, antes que o galo cante 3 vezes, você terá negado meu nome. Gente, e aquele homem que andou o tempo todo com Jesus, o mestre. Aí, adentrando no capítulo 14, gente, Jesus estava lidando com gente, com um homem
ser humano falho, limitado, pecador. Aí o Tomé, ele indagou com Jesus: nós não sabemos o caminho nem para onde vais. Jesus falou para ele: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. O Felipe achou que Jesus estava falando muito. Talvez alguém esteja já pensando nisso. Hoje o Felipe falou assim: Jesus, menos, mostra-nos o Pai, isso basta. Felipe, quanto tempo estou conosco e não tendes visto o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Jesus está olhando como pessoas, mas, com exceção de Judas, ele falou para os discípulos permanecerem em Jerusalém, a fim de que eles fossem revestidos de poder, a fim de que o Evangelho continuasse a ser pregado a todas as nações. E nós temos esse dever de frutificarmos como igreja, no sentido de entendermos o propósito de Deus para as nossas vidas. Todos nós podemos ser úteis no reino de Deus, todos nós podemos ser cheios do Espírito Santo, para que façamos verdadeiramente a vontade de Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. Aleluia! O Senhor tem suprido todas as nossas necessidades. O Senhor tem preparado para nós o pão de cada dia. Mas nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Para encerrar, gente, nós devemos sairmos desses embaraços, não darmos mais vazão aos negócios dessa vida. É tempo de buscarmos as armas espirituais. É tempo de nos arrependermos daquilo que está errado nas nossas vidas e tomarmos uma atitude. Aquele filho mais novo da parábola, ele quis curtir o mundo e aquilo que havia no mundo. Ele foi até o pai: da parte da herança que cansei de ficar recluso nessa casa, vou para o mundo. Aí foi, viveu de noitada em noitada, numa vida dissoluta, até que ele chegou onde as noitadas levaram. Diante dos pobres, o que ele fez? Ele não preferiu a morte. Ele caiu em si, se arrependeu, lembrou-se que na casa do pai tem abundância de pão, e ele estava lá perecendo de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado filho, trata-me somente como os teus empregados. Ele quis se posicionar como servo, mas Deus, ou o Pai, tinha ele como filho. Nós somos filhos de Deus. Nós temos esse privilégio de sermos filhos de Deus, mas como filhos nós também temos o dever de frutificarmos, de servirmos. Fomos chamados para servir, porque em João 15 Jesus nos dá essa palavra: todo aquele que não frutifica será cortado e lançado fora. É só você acompanhar o texto de João 15 na sua casa, e você vai receber a revelação de Deus, no sentido de que nós fomos chamados para servir. Agora, queridos, para encerrar essa palavra, pode ficar em pé. Efésios 5. Paulo novamente faz um apelo muito pertinente para todos nós, para a igreja do Senhor. Ele diz assim: pelo que diz, desperta ao tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá.
despertamento, é um tempo de avivamento, mas não aquele avivamento que vem o Espírito Santo para fazer cócegas no nosso ego, para que nós fiquemos aí nos achando por aquilo que Deus pode fazer nas nossas vidas ou através das nossas vidas. Porque tudo que diz respeito à igreja, ao reino de Deus, é para a glória do Senhor. Onde não tem ninguém melhor do que ninguém, só tem servos que podem servir e serem poderosos instrumentos nas mãos de Deus para a glória e louvor dele, para que o nome dele somente seja glorificado. Nós temos uma missão como igreja, é a mesma missão daqueles discípulos que estavam reunidos lá no cenáculo no dia de Pentecostes. É a mesma missão, não tem nada diferente. Nós precisamos divulgarmos o Evangelho de Cristo, porque o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Vede prudentemente como andais, não como nestes, mas como sábios, por quantos dias são maus. Estou falando aqui não minhas palavras, mas palavras de Paulo. E não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E para encerrar, e não vos embriagueis com vinho, onde há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Eu vou repetir para você glorificar um pouco mais alto. Mas enchei-vos do Espírito. Quem tem esse desejo de ser cheio do Espírito, levante as suas mãos e glorifique a Deus nessa noite. E calabarreira, lava, siri, cantalava, show, andava,